Bom dia, turminha do 8º ano. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos aprender na aula de hoje, no módulo 69 e 70, os modificadores da oração, fazendo então parte do grupo 4. O processo então que chamaremos de modificação vai acontecer quando há em uma oração a presença de algumas expressões que vão limitar o significado de outras. Então, nós vamos prestar bastante atenção ao efeito de sentido que a modificação vai causar nos textos, na fala e na escrita. Tendo em vista também que essa função sintática ela não vai ser exercida pelo verbo e nem pelo substantivo. Então, ela pode ser eliminada sem prejuízo gramatical. Ela é muito importante. Só que, embora aí ela contribua bastante para o sentido, se eu tirar essa parte, eu consigo entender todo o restante. Então, ela é bastante importante, só que se ela for eliminada, ela não vai aí ter prejuízo gramatical. Então, esse modificador será como adjunta de nominal. Então, o que será esse adjunta de nominal? Ele é um termo acessório, ou seja, se ele é acessório, ele é importante, mas ele não é um termo essencial, como o sujeito e o predicado. Ele caracteriza, ele especifica ou ele determina o núcleo nominal, que seria o substantivo. Então, ele vai acompanhar o substantivo, ele vai vir junto com o substantivo. Sintaticamente, ele é dispensável, embora não seja semanticamente. Então, eu coloquei um exemplo, os melhores carros foram fabricados pela empresa, que nós vamos analisar no próximo slide. Então, o modificador ele será o adjunta de nominal, que é um termo acessório. O que significa ser um termo acessório? Ele não vai ser essencial como sujeito e predicado. Ele vai especificar, ele vai acompanhar o substantivo. Só que se eu tirá-lo da oração, eu consigo entender todo o restante. Então, ele não é um termo essencial, ele é apenas um termo acessório. Então, eu coloquei um exemplo, os melhores carros foram fabricados pela empresa, que nós vamos analisar esse exemplo no próximo slide. Então, analisando o exemplo, nós percebemos então aí, os melhores carros foram fabricados pela empresa. O que foi fabricado pela empresa? Os melhores carros. Então, aí eu tenho o meu sujeito. No caso aqui seria um sujeito paciente, porque ele sofre a ação. Não foi ele que praticou a ação, ele sofreu. Quando ele sofre a ação, eu tenho um sujeito paciente. Então, seria os melhores, apesar de ser um artigo, os. Então, no caso aí, vai ter a função de um adjunto adnominal, porque ele está acompanhando o substantivo carros. Depois eu tenho aí o núcleo do sujeito. O que seria núcleo do sujeito? A palavra mais importante. Então, eu tenho carros. Então, os adjuntos adnominais vinculados ao núcleo do sujeito seria os, que ele já tem uma classe gramatical própria, que seria o artigo definido, e melhores, que seria um adjetivo. Então, tanto os quanto melhores, que é um artigo mais um adjetivo, eles já têm uma classe gramatical. Então, como eles estão aí vinculados ao substantivo carros, então ele é chamado, ele tem a função aí de adjunta adnominal, porque ele veio junto com o nome. Depois eu tenho aí, foram fabricados pela empresa, é o meu predicado, lembrando que tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado, inclusive o verbo. O agente da passiva, quem que agiu? Lembrando que o sujeito paciente, ele sofre a ação, ele não realiza a ação. Só que na voz passiva eu tenho o agente da passiva. Quem que é o agente da passiva? Aquele que age, aquele que faz na voz passiva. Então, seria empresa. Os melhores carros foram fabricados pela empresa. A empresa que fabricou, foi ela que agiu. Então, é chamada de agente da passiva. O núcleo do agente da passiva, a palavra mais importante seria empresa, porque se eu falar pela, não vai entender. Agora, se eu falar somente empresa, eu consigo entender. Então, a adjunta de nominal vinculada ao núcleo do agente da passiva seria o a, que é o artigo, que está contraído com a preposição por. Assim, a função adnominal
pode ser exercida. Então, ela pode ter uma classe gramatical: adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral e pronome. Então, ela vai ter uma classe gramatical, só que ela vai exercer, então, a função de adjunta de nominal, porque ela está junto com o substantivo. O adjunta de nominal, ele vai ser exercido por um adjetivo também. Então, sabe que os adjetivos, eles vão expressar o quê? Uma qualidade, uma característica ao substantivo. Em alguns casos, essas palavras, elas fornecem informações acessórias, como nós vamos ver no exemplo aí a seguir, ó. Caetano Veloso fala coisas amorosas. Então, eu tenho aí a palavra amorosas, que seria um adjetivo, só que como ele está aí junto de um substantivo, ele vai exercer, então, a função de um adjunta de nominal. Eu também vou ter o adjunta de nominal exercido por locução adjetiva. Lembra que locução tem que ser mais de uma palavra, 2, 3, nós temos locuções adjetivas, locução adverbial, locução verbal. Então, as locuções adjetivas, elas são as expressões qualificadoras, formadas pela união de um substantivo mais uma preposição. Então, no exemplo que nós vimos anteriormente, temos lá o adjetivo amorosas, que pode ser substituído por qual locução? De amor, sem nenhum prejuízo, continua tendo o mesmo sentido. Então, desse modo, nós teríamos uma adjunta de nominal, referindo-se ao nome coisas. Então, Caetano Veloso fala coisas de amor. Então, é a mesma coisa eu falar amorosas, utilizando um adjetivo, ou utilizar uma locução adjetiva de amor formado por duas palavras. O adjunta de nominal também, ele pode ser exercido por um artigo. Lembra que o artigo, ele sempre vai acompanhar, ele vai determinar ou indeterminar um substantivo. Então, olha o exemplo. Pegue a cadeira na sala. Então, eu tenho o artigo A, que está determinando uma cadeira específica. Eu sei qual é a cadeira. Então, está determinando o substantivo. Agora, se eu disser, pegue uma cadeira na sala. Então, eu tenho o artigo indefinido uma, que determina que pode ser qualquer cadeira. Então, o adjunta de nominal também, ele pode ser exercido por um artigo, tanto um artigo definido como um artigo indefinido. O adjunta de nominal também, ele pode ser exercido por um numeral. Então, aí nós vamos ter uma determinação de uma base numérica, ou seja, exata. Então, nós temos exemplo aí, a primeira atleta foi campeã. Então, nós temos aí um exemplo de um numeral que vai exercer, então, a função de uma adjunta de nominal, porque veio junto com um nome, veio junto com um substantivo. O adjunta de nominal ele pode ser exercido também por um pronome adjetivo. Então, o pronome adjetivo ele pode acompanhar, determinar ou modificar quem? O substantivo, o nome. Pode dar, aí então, ele pode particularizar. Então, ele vai exercer o papel de uma adjunta de nominal. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos. Aquela professora aprovou a turma inteira. Então, eu tenho aí o pronome adjetivo aquela, que no caso aí está acompanhando o substantivo professor, então vai exercer aí a função de uma adjunta de nominal. Mesma coisa no segundo exemplo, de outros amigos, João não fala. Então, nós temos aí outros, que seria um pronome também adjetivo, que está acompanhando o substantivo amigos, que no caso aí também vai exercer a função de adjunta de nominal. Nós vamos ver agora a diferença do adjunto adnominal com o complemento nominal, que às vezes no dia a dia causa muita dúvida entre os dois. Então, adjunto adnominal é um termo acessório, ou seja, se eu tirá-lo da minha oração, eu continuo entendendo normalmente. Enquanto o complemento nominal, ele é exigido por um nome, cujo sentido na frase é incompleto. Então, se eu parar no nome, eu não consigo entender todo o restante. Então, vem de uma mesa de plástico. Então, se eu falar vem de uma mesa, eu consigo entender normalmente. Então, o adjunto adnominal aí, de plástico, que veio junto com o substantivo mesa, então, traz para mim um sentido completo. Ele só veio junto com o nome. Se eu tirá-lo, eu consigo entender normalmente.
Agora, olha o exemplo de baixo. Perdi a admiração por você. Quem perde admiração por algo, por alguém. Então, se eu parar em admiração, eu não consigo entender. Então, o nome, o substantivo admiração, precisa de um complemento. Eu preciso colocar palavras na frente para que eu possa entender. Então, o complemento nominal seria o segundo e o primeiro, um adjunto adnominal. Outros termos também que eles são chamados de termos acessórios da oração. Então, embora não exerçam o papel de adjunto, eles são também chamados de termos acessórios. Então, o primeiro deles seria o aposto, que nós já estudamos, que é um termo que pode explicar, resumir, enumerar ou especificar um termo anterior. Ele sempre vai se referir a um termo anterior. Ele pode ser um aposto explicativo, que geralmente vem entre vírgula. Ele pode ser um aposto resumidor, que vai resumir em uma única palavra. Ele pode ser o enumerador, que ele vai listar, que geralmente aparece os dois pontos. E ele pode aparecer separado por vírgula, travessão, dois pontos, ou também ele pode ser o especificador, que ele vai especificar, que geralmente vai vir com letra maiúscula, e aí não aparece nenhum sinal de pontuação. Então, ontem, domingo, passei o dia no parque. Então, domingo se refere ao termo anterior, ontem, está dando uma explicação para mim. Só que se eu tirar esse termo domingo, eu consigo entender normalmente todo o resto. Então, ele me ajuda na minha compreensão, só que ele é um termo acessório. O vocativo também é chamado de termo acessório. Ele vai aparecer isolado na oração, não se vincula a nenhum outro termo, nem ao sujeito, nem ao predicado, e sua função é chamar, invocar, né, interpelar. Então, olha o exemplo. Entre Carlinhos que o médico aguarda. Então, Carlinhos aí, que seria o vocativo, veio isolado por vírgula e é uma forma aí de chamar, de interpelar por alguém. E para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa, alguns exercícios, que seriam então os módulos 69 e 70 da página 57, o 1, o 2, o 5, o 8 e o 9, que vocês enviassem por e-mail, colocando o cabeçalho, que é bastante importante, nome, série, data e disciplina. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.